Gravando. Prezados, boa noite. Com enorme satisfação, estou presidindo a sessão de hoje, 4 de novembro de 2025. Estamos aí há menos de 2 meses aí para o final do ano, né? E com isso quero desejar uma boa noite aos meus pais, doutora Zeila, ao doutor Caio, doutor Ralf, doutora Edme, ao doutor José Edilson da Procuradoria, a advogada Eloy, ao doutor Vinícius Cardoso e ao doutor Generoso. Já é uma excelente noite. Bom, declarada aberta a sessão, temos 5 processos, pedido de preferência, o primeiro processo é o 303, retornando aqui para julgamento. A relatora designada na época foi a doutora Zeila, que se mantém como relatora para esse julgamento também. Doutor Vinícius, boa noite. Provas a produzir, doutor? Sem provas a produzir, senhor presidente. Sem provas? Sem provas a produzir na noite de hoje. Não vou tomar mais o tempo de Vossa Excelência com esse novo julgamento. Vamos lá. Autos 303, 2025, Campeonato Paranaense, Série Bronze masculino. Clube Atlético Campinense e AF Pato Futsal. Jogo feito em 13 de setembro de 2025. Temos um denunciado, Douglas Manuel Silva da Luz, atleta do Clube Atlético Campinense, por legislação do artigo 254A, para o primeiro inciso segundo, relatora designada do Prazeiro, no qual tenho a honra de passar a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, doutor ministro. Boa noite, colegas que estão aí online. Boa noite, Ana. Então, seguimos para esse processo. Conforme o presidente falou, o Campeonato Paranaense Série Bronze, Clube Atlético Paranaense, o jogo contra o TAP Futsal, aconteceu no dia 13 de novembro de 2025, ginásio do esporte Miguel Assis, Camilo, Campina do Simão, Paraná. A denúncia foi oferecida e recebida dentro do prazo, portanto, tempestiva. Vou fazer a leitura da súmula, que foi juntada aos autos com os demais documentos pertinentes. Então, relatório. Relato que aos 6 minutos e 58 segundos de partida, o atleta urbano Eduardo Alves Godoy Góes, registro tal da equipe AF Futsal, foi advertido com cartão amarelo após cometer uma falta em disputa de bola, onde o mesmo acertou o braço na altura do peito de seu adversário. O mesmo foi advertido com o segundo cartão amarelo aos 18:51 da partida, após discordar da marcação de uma falta aplicada pelo árbitro auxiliar, vindo a proferir as seguintes palavras: essa arbitragem está de sacanagem com essa boca de falta. E foi expulso por dupla advertência. O atleta se retirou de quadra sem causar problemas. Aos 33:15 da partida, após uma disputa de bola lateral da quadra de jogo, o atleta da equipe do Clube Atlético Campinense, o senhor Douglas Manuel da Luz, cometeu uma falta contra o seu adversário, o senhor Paulo de Góes. Registro tal que, após cair ao chão, desferiu um chute contra o senhor Douglas e revidou. Sendo assim, os dois foram advertidos com cartão vermelho pelo árbitro auxiliar, o senhor Thiago José da Silva Barbosa. Houve início de conclusão, onde a equipe de segurança agiu de maneira rápida, acabando com a mesma, sem mais a relatar. A denúncia foi feita contra os dois atletas, porém, nesse momento, realizada o julgamento somente do segundo aqui, que é o senhor Douglas Manuel da Silva Luz, atleta da equipe Atlético Campinense, camisa 77, expulso aos 33:15 da partida. Seria esse o relato, senhor presidente? Só fazendo menção, esse processo, salvo engano, ele foi julgado no dia... Então, 7 de outubro. 7 de outubro. Foi julgado no 7 de outubro de 2025, né? Na oportunidade, o imputado foi condenado
Porém, o doutor Vinícius recorreu ao pleno e foi feita a anulação do julgamento somente em relação ao denunciado Douglas, né? Isso tendo em vista que, na época, não foi aventada a possibilidade do artigo 126 para fazer a exibição, a relatora fazer a pedido de baixa em diligência e fazer a exibição do vídeo. Só para deixar claro esse ponto, então, lá foi julgado, foi anulado o julgamento e retornou para, novamente, a gente fazer esse novo julgamento. Com isso, passo a palavra ao doutor procurador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos os auditores, doutor Caio, doutor Ralf, doutora Zeila, a nossa secretária, doutora Ana, que sempre contribui com formosura todos os atos das sessões, doutor Vinícius, doutor Generoso, doutora Edne, doutora Elore, meus cumprimentos. É sempre um prazer estar presente nas sessões e poder debater com os colegas, com a parte oponente, sempre nos traz bastante conhecimento, muito conhecimento, e nos eleva ao status de uma melhor sabedoria. Senhor presidente, quanto à manifestação nesses autos, o revide do atleta foi, acho que ficou claro, né? E a Procuradoria, ela ratifica os termos da denúncia e requer a condenação do atleta nos exatos termos da denúncia. Essa é a manifestação da Procuradoria, senhor presidente. Obrigado, doutor José Gilson. Doutor Vinícius, Vossa Excelência tem a palavra para que faça sua sustentação. Obrigado, senhor presidente. Quero, mais uma vez, sob vossa presidência, cumprimentar esse tribunal na pessoa do doutor Maurício. Quero dizer que é a primeira vez que eu rejulgo um processo, né? Então é uma oportunidade de reanálise. Quando a gente estava discutindo aqui as matérias de como é que vamos fazer a defesa, como é que não vai, foi um caminho mental meio curioso, estratégico, que a gente traçou, mas vai ser uma satisfação novamente reavaliar esse caso. Doutor José Edilson, satisfação imensa mais uma vez, aos demais colegas aqui presentes. E passando direto ao caso. À época, para que a gente fique na mesma página, o julgamento ele ficou em uma situação de as imagens que foram discutidas, mas que não foram trazidas. E a estratégia que nós adotamos na época, que a gente manteve para esse julgamento, é de não mostrar imagens que não mostrem o lance em si, porque há uma desinteligência das equipes que não foi objeto do processo, mas que o lance faltoso gera um estranhamento entre as equipes pontual, algo típico do jogo. Mas como ele não mostrava o lance, nós entendemos por não fazer a juntada dele, porque ele não traria qualquer tipo de informação que fosse relevante para esse processo. Além de que nós conseguimos ver o juiz correndo, o lance em si ele não mostrava. E em razão disso, houve anulação daquele primeiro julgamento, porque nós trabalhamos essa preliminar de mérito, confesso a Vossa Excelência, de maneira até meio ousada, meio desacreditado, mas fato que e a gente foi acolhida essa ideia de que ao fundamentar de alguma maneira o julgamento com essas provas que a gente não trouxe, que eram apócrifas ao processo, acabaram por minar aquele julgamento. E eu disse, não vou cansar tanto Vossas Excelências na noite de hoje. Fato é que o atleta, ele vem denunciado por ter dado um revide após uma injusta provocação da vítima. Tem um lance que ele começa com uma falta no atleta adversário, aí o atleta já estaria revidando essa falta, ou nesse estranhamento teria atingido o Douglas com um chute, e o Douglas teria, então, revidado esse chute. A informação que a gente tem é que o árbitro da partida, para calmar aquela situação, vermelho para os dois, e encerrou a conversa. Então, em razão da proporcionalidade, da razoabilidade
desse revide, pode ser um momento de excesso, mas não gerou qualquer efeito prático em termos de agressão, né, para o jogador lesionado, aliás, o jogador supostamente atingido não foi lesionado, não tem nenhuma informação a esse respeito. O jogador, inclusive, o Douglas, faz jus às benesses do artigo 182, porque é primário em seus históricos, seus assentamentos, então a gente exasperar uma pena base para esse caso, e falando-se em condenação, já seria um julgamento que não obedeceria tanto a esse critério da proporcionalidade, da razoabilidade. Uma exasperação muito larga a esse caso também fugiria. Então, se não for o caso da absolvição, que Vossas Excelências, à luz desses primados do direito esportivo, julguem o caso como uma infração de menor gravidade, como de fato foi. É o que requer. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra. Doutores, então, indagando aos auditores, né, em especial a relatora, sem mais provas a serem produzidas, sustentações, indago se pretende algum esclarecimento, o doutor Ralf, o doutor Caio, a doutora Zeila, ou diligência em relação ao presente processo. Doutor, eu quero solicitar, né, que a diligência da juntada do vídeo nos áudios. Fazer a exibição agora em audiência e a pertinente contato. Bom, defiro o pedido da diligência. Ana, por gentileza, se puder exibir o vídeo, na sequência eu vou abrir a palavra ao doutor José Edilson e também ao doutor Vinícius. Que foi esse o... Deixa eu mais um pouco. Só quis mudar aqui. Depois. Ana, volta um pouquinho ali. Mais um pouco. Pode voltar. Mais. Só que isso. Certo, não certo. Senhor presidente, só para esclarecimento, o atleta que está denunciado aqui é o de branco, número 5, né? A equipe de camisa branca. É o que está me falando. Tá aberto ou não? Tá aberto. O que caiu no chão, número 5. Não, o 5 é o que no chão. O que está denunciado aqui é o 77. Número 77. Pronto. É o dever de pescoço lá, né?
O revide fica claro ali com o movimento que ele fez ali no atleta número 5. Só um minutinho, senhor José. Aham. Mas ele está denunciado pelo revide. Pelo revide, aham. Ana, pode encerrar. Satisfeita, aham. Doutores, Ralf, doutor Caio. Satisfeito, presidente. Doutor José. Tranquilo, doutor. Doutor José Edilson, satisfeito com o vídeo também? Satisfeito, senhor presidente. Ok. Bom, tendo sido diligenciado, me cabe aqui abrir a palavra de novo à Procuradoria e, na sequência, ao doutor Vinícius para que faça os apontamentos. Doutor José Edilson, por favor, com a palavra. Senhor presidente, a revide fica claro ali no movimento em que o atleta expulso, o atleta número 77, puxou o cabelo, tentou agredir o atleta adversário. Essa é a manifestação. Eu devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, senhor José Edilson. Doutor Vinícius, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Como disse a Vossa Excelências, o lance mostra uma dinâmica dos atletas vindo em direção a este canto da quadra. Ele não mostra o atrito entre os atletas, não mostra o suposto chute que o atleta teria revidado, e não mostra efetivamente o seu revide, que teria acontecido dentro daquele contexto que foi narrado na súmula. Se houve uma rixa posterior, se houve uma infração posterior, se o atleta xingou depois, se o atleta foi para cima de outro atleta, nada disso é objeto da denúncia. Ele está sendo denunciado por ter, logo após ele mesmo ter cometido a falta, e nós vimos claramente que ele comete uma falta, ele puxa o atleta adversário, e as imagens não mostram o suposto revide. E, por isso, mais uma vez, rogo a Vossas Excelências que julguem o caso a partir dos predicados que nós temos. O atleta, da maneira com que o lance se desenvolveu, pode ter agido eventualmente em um ato de desinteligência, mas que não lhe foi imputado mais nada além de um suposto revide. Mais uma vez eu renovo minha manifestação anterior para que se pautem pelos primados da razoabilidade, da proporcionalidade, e que, se for o caso de apenamento do atleta, que a partir desses predicados encontrem o melhor caso, a melhor solução ao caso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Vinícius. Doutora Zeila, apta para o seu voto? Sim, senhor presidente. Por favor. Vamos lá. Então, com relação ao denunciado Douglas, referente à denúncia que está aqui colocado no processo, eu tenho a dizer que, em relação à veracidade da súmula de arbitragem, a presunção de veracidade, os termos do artigo 58, e só pode ser afastada mediante prova robusta e contrária, o que a gente não verificaria no caso. Mais uma vez, eu reforço de que a arbitragem que está lá é a pessoa responsável para penalizar ou não, atribuir ou não ao encaminhamento do jogo. Diante disso, o revide não é permitido, dentro da partida, e verifica-se ali a situação que causou todo um constrangimento, não só constrangimento, mas toda aquela bagunça ali no jogo, que é incompatível com o princípio
princípio tanto de lealdade esportiva quanto ao que acontece, deve acontecer no desporto, né? Com a questão dos jogos e com a parceria dos atletas. Meu voto é no sentido de condenar, conforme a denúncia, em 4 partidas de suspensão já em concreto. Obrigado, doutora. Doutor Caio, como vota, Vossa Excelência? Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Acompanho na íntegra o voto da relatora, senhor presidente. Doutor Ralph, como vota? Boa noite a todos. Acompanho o relator, presidente. Seria mais um ano, então, um pouco, né? Muita gente. Pois é, doutor. Eu, sinceramente, assim. Doutor Vinícius, me chama a atenção, né? Procuradoria também, doutor José Lúcio, me chama a atenção ali porque, pelo vídeo, né? A gente poderia ter até mais denúncias ali, ao meu ver. Porque, assim, a gente vê no início ali, ao meu ver, uma cotovelada, né? Aí o 5, desmontando alguma coisa. Aí o 5 vai para o chão. Não tem, né? Não tem. Não tem. E, enfim, ele tem toda aquela situação ocorrendo ali. Eu entendo que o julgamento nosso, e até o doutor Vinícius, o trabalho dele, parabenizar, né, porque essa é a nossa função mesmo, quando estamos do lado de lá como advogado, né, tentar corrigir qualquer erro que possa ter ocorrido no processo, e a gente tem que fazer isso. E nós, do lado de cá, né, fazer a melhor análise para a questão apresentada. Também não posso me furtar de entender que existe a questão ali da veracidade da súmula, né, em relação aos fatos. No vídeo propriamente, a gente percebe que realmente há uma animosidade, né? Nós não, pelo menos eu não consegui perceber ali, em momento algum, o revide em si, né, em que pese a gente vê, dá para perceber ali eles se estranharam, né? Empurrando. Você vê que o denunciado pega e puxa o cinto pela camisa, né? No final ali, enfim, dá um algo assim. Então tem alguma animosidade. E eu tenho, né? E de qualquer forma eu tenho que entender também pela velocidade da súmula. Doutor, eu não me sinto confortável em aplicar, nesse caso em especial, 4 partidas. Porque assim, a gente já teve situações mais graves, né, com situações que foram visualizadas de fato, a agressão propriamente, que a gente aplicou 2, 3 partidas. Né? E nesse caso aqui, ainda que vá 4 partidas, é o mínimo do artigo, se não me engano, né, eu não me sinto confortável em aplicar, só não tinha falado bobagem isso, né? Eu não me sinto confortável considerando que ele é um atleta da série bronze, né, e considerando que ele não tem antecedentes vigentes, em não aplicar o artigo 182 nessa situação. Então, assim, respeito o voto da relatora, né, 4 partidas dos demais, mas eu, excepcionalmente nesse caso aqui, né, diante da... temos a súmula, temos a exibição do vídeo, estou indo, lógico, tem que considerar o que a gente consegue visualizar no vídeo, mas o vídeo propriamente eu estou me baseando no assunto. Então, assim, aplicar 4 partidas, então, de repente, ali, se a gente visualizasse um chute, um soco, ou algo assim, eu acho que até justificaria a gente aplicar as 4 partidas de fato. Mas nesse caso aqui, eu vou votar pela aplicação do 182 e
a minha pena seria de 2 partidas em concreto. Doutores, está em discussão. Doutores, doutora Zeila, doutor Caio, doutor Ralf, se entenderem manter, sabem que cada um aí tem a sua disposição, cada um segue seu voto, enfim. Só estou aqui explanando o meu ponto de vista, porque estou achando que, nesse caso, excepcionalmente, eu acho que 4 partidas, que é o mínimo do artigo, né, talvez esteja extrapolando um pouquinho aquilo que a gente possa vir julgar futuramente. Né? Talvez assim, uma cotovelada que a gente de fato vai ver, aqui aplicamos 4, o outro vai aplicar o quê? De 6 a 12? De 4 a 12, né? Vão aplicar 6 partidas? Então, eu acho que a gente acaba sendo injusto, né? E não trazendo plena justiça numa situação que nos vem apresentar. Então, essa seria a minha singela ponderação. Doutora, mantém? Eu mantenho. Mantenho o meu voto. Doutor Caio. Mantenho o voto, senhor presidente. Acompanho a relatora. Doutor Ralf. Presidente, ouvindo melhor aqui a tua explanação, eu também não vi com tanta clareza e força assim, o revide, então eu vou alterar meu voto para acompanhar a divergência. Duas partidas. Bom, doutores, então, por maioria de votos, resultado do programa, doutor Vinícius, Autos 303, 2025, Campeonato Paranense, Paranense Série Bronze masculino. Denunciado aqui o Douglas Manuel Silva, da Luz em reanálise de pedido inicial. Fica o denunciado apenado em 2 partidas em concreto pela infração do artigo 24A, parágrafo 1º, inciso 2º. Esse é o resultado, doutor Vinícius. Quem votou em 2? O doutor Ralf. Muito obrigado, senhor presidente. Eu, por dever de ofício, vou requerer o acordo, mas é porque eu realmente não tenho como agir de maneira diferente sem conversar com a equipe antes, mas agradeço e é o único requerimento. Perfeito. Doutores, vamos ao próximo da pauta. Autos 38. Deixa eu ver aqui que mudou esse aqui. 362. Então. Autos 332. Campeonato Paranense Série Bronze masculino. Cafeira, Gambira Futsal, Clube Atlético Campinense. Denunciado aqui Jackson da Silva Teixeira, atleta do Atlético Campinense. Jogo foi de 10 de outubro de 2025. Pela infração do artigo, denunciado está pela infração do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJB. Aqui temos o doutor Vinícius, que fará a defesa. Doutor, provas a produzir? Eu tenho a exibição de uma imagem estática e de um vídeo, senhor presidente. Pode ser a imagem, o vídeo primeiro, que é bem ruim, já adianta Vossa Excelências, ele é bem, o frame ruim, e depois nós temos um print desse vídeo que mostra o momento ali faltoso. Perfeito. Bom, com isso, relator designado aqui, o doutor Ralf, o qual eu tenho a honra de passar a palavra. Obrigado, presidente. Trata-se de jogo do Campeonato Paranaense Série Bronze, Cafeira, Cambira Futsal e Clube Atlético Campinense. A Procuradoria denunciou o senhor Jackson da Silva Teixeira, atleta da equipe Clube Atlético Campinense, a partir do relato da súmula transcrito abaixo. Aos 38 minutos e 7 segundos, relato que expulsei de forma direta o atleta da equipe Clube Atlético Campinense, senhor Jackson da Silva Teixeira, por acertar de forma deliberada as pernas do adversário por trás, sem a intenção de jogar a bola, impedindo uma oportunidade clara de gol. O atleta que sofreu a falta não precisou de atendimento e o jogador expulso saiu de quadra normalmente. Nesse sentido, o denunciado, em contrariedade às regras do jogo, de forma desleal, atingiu o atleta para evitar a conclusão da jogada, configurando a infração do artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pelo que requer a sua condenação. A denúncia ela foi elaborada pela procuradora Thelma Elis Hartkop.
A denúncia ela foi recebida no dia 23/10/2025. Eu deixo de ler ali a súmula por ter lido ela anteriormente na denúncia. O atleta Jackson da Silva Teixeira não contém antecedentes. Esse é o relatório resumido, presidente. Obrigado, doutor. Ana, vamos fazer a exibição aqui. De qualquer forma, nós vamos seguir o disposto no artigo 124. Primeiro vídeo. Acho que é cartão vermelho. Só confirmar a minutagem. Doutor Vinícius, fica à vontade de fazer 1:35. observação. Princípio. Alta performance dermatológica. O Carrapicho realmente estava no Cafeira Cambira, jogou muito aqui pelo CAD, né? Campeão e tudo, mas ele está no Terra. Eu acho que ele é travado assim. 2010, cara, 2010 o Carrapicho teve uma participação muito importante, né, na equipe do CAD, fez um dos gols ali do título em cima da... Essa é a imagem da partida. E veio se você voltar um alguma coisa pouquinho, lá, o frame que eu vou mostrar a tá seguir expulso. na imagem Eu vi um estática, carrinho ele do vai mostrar Caco, ali bem o onde cachorro saiu a do imagem gol, dá uma expulso. travada, Eu acho e que é mostra o cartão vermelho atleta pro que vem Caco, e agora denunciado complicou com de os vez seus a pés nossa vida aí em nesse direção à bola. finalzinho de jogo. Muita reclamação. Então, pode colocar, era isso mesmo, excelências. A imagem estática depois vai mostrar esse quadrado só printado aí. De minha parte, estou satisfeito. A imagem. A imagem? Tem uma imagem. Eu não sei como ela está aparecendo na imagem, a Vossas Excelências, mas ela mostra, como eu falei, era um print daquele momento em que ele dá uma travada. O vídeo, ele sozinho acaba travando nesse preciso momento em que a falta acontece. E na direção, nós estamos vendo, lógico, o jogador da IPD adversária, ele está numa posição em que ele estava na posse da bola, mas a bola, a maneira com que o jogador que vem denunciado está prostrado, a dinâmica que o lance, na travada que ele dá, que ele aparenta, é de estar, sim, em busca da disputa da bola, pelo menos. Então, quer dizer, no mínimo, uma bola tinha naquela disputa. Isso para dizer que a linha, muitas vezes, pode ser tênue entre um lance faltoso e um lance que não é, e a mostrar a exibição da bola, de fato, ali foi importante para a gente. Obrigado, excelência, era só isso. Doutores, satisfeitos? Satisfeito. Satisfeito, presidente. Satisfeito. Ok. Então, passo a palavra, sem mais palavras a produzir, passo a palavra ao doutor José. Senhor presidente, quanto ao ver e rever a imagem ali, demonstra-se que a oportunidade clara de gol, no mínimo não teria que ter o goleiro. No mínimo não teria que ter o goleiro. E na imagem mostra que o goleiro estava ali. Seria uma falta, seria passível talvez de cartão amarelo. Mas como ainda tinha o goleiro, o cartão vermelho não, no entender da Procuradoria, não caberia nessa hipótese, cabendo só o cartão amarelo. Por essas razões, a Procuradoria pede a absolução do atleta, senhor presidente. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, doutor José Edilson. Doutor Vinícius. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor presidente. Quero renovar os meus cumprimentos a essa colenda comissão. Doutor José Edilson, mais uma vez, meus cumprimentos. E, excelências, quando eu estava exibindo a prova a imagem estática, quase comecei a falar demais, estava quase começando a defender o meu caso, porque era mais ou menos por esse caminho que eu ia também. E daí, por um lapso, acabei tendo que encerrar os meus comentários antes de adentrar o mérito, mas eu ia nesse sentido. A exibição da imagem mostra duas coisas que, por uma questão, às vezes, de posicionamento da arbitragem, né, da maneira com que interpretou o lance, mas havia, no mínimo, uma bola ali, né, que não foi relatada na súmula, ele não estaria visando a bola, mas ele está com o pé na bola, o jogador que veio denunciado, e o lance claro de gol, também, talvez por uma questão interpretativa ali do momento, mas as imagens não conseguem nos mostrar esse lance claro de gol que a arbitragem viu, por isso eu faço uníssono com o doutor Zé Edilson para requerer a absolvição do atleta, e não sendo esse entendimento de vossas excelências, que reconheçam a primariedade anterior do atleta como uma das suas benesses, que apliquem o parágrafo 2º para substituir eventual apenamento, se assim entender, pelo de advertência. Não há qualquer tipo de gravidade ou prejuízo para além de uma falta de jogo. É o que requero, excelências. Muito boa noite, obrigado. Obrigado, doutor Vinícius. Doutor Ralf, apto por ter seu voto? Sim, presidente. Vamos falar. Obrigado, presidente. Na verdade, tendo em vista ali o pedido da Procuradoria pela absolvição, tendo visto ali que tinha um goleiro próximo do lance, e entendeu também que seria uma situação de cartão amarelo, né? Mas principalmente pelo pedido de absolvição da promotoria, meu voto é pela absolvição, presidente. Doutor, pela absolvição. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, acompanho o voto do relator. Pela absolvição. Isso. Doutora Zeila. Eu acompanho o relator. Doutora Edna. Eu acompanho o voto do relator, senhor presidente. E eu também tenho a honra de acompanhar o voto do relator, no posto também concordo com os argumentos ali trazidos. Doutor, se tiver algum som ao final aí, porque eu não sei se está tendo uma luta aqui em cima, ou se estão desmontando alguma coisa, mas para nós aqui o barulho é bem alto, sabe? Parece que eu tenho então, para nós está tranquilo, não está aparecendo, não. Aqui Para mim, pelo menos, não. Box aqui em cima. Por sorte, nada aqui. Então, doutores, resultado que procuramos, autos 332, fica o atleta denunciado absolvido por unanimidade. Esse é o resultado, doutor Vinícius. Muito obrigado, uma boa sessão a todos, bom trabalho, bom descanso depois. Tchau, tchau. Muito obrigado, um abraço, doutor. O 336 é a Glória que vai fazer a... Isso. Que ela foi encaminhada defesa escrita, mas se for necessário, daí ela faz sustentação no justiça. Senhor presidente, no auto 336, eu não observei ali, não achei a defesa escrita. Não sei se a doutora Elória... Peço perdão, os autos da defesa escrita é 335, salvo engano. Uhum. Mas o 335 também tem pedido? É só o 335 eu passei o número errado. Não é o... Então não é o 336. 336 não tem nenhuma 335, defesa. Qual é o meu? É só 335 que tem defesa. Isso. 335. Campeonato Paranaense, Série Prata Masculino, Autos 335, 2025. O jogo aí do Cicobi Vigário, TVZ Futsal e Paraná Clube Futsal Vale Fértil. Data do jogo, 18. Eu acho que é melhor eu usar uma imagem. 18 de outubro de 2025. Denunciado aqui pelos dois, a equipe Cicobi
e Fernando da Silveira. Ele é rodoboy. Boa noite, a Ana aqui do 15º. Tração do artigo 258. E a equipe denunciada por artigo 9. Então, Relatora designada, doutora Zé. uma obra. Doutora Elore, boa noite. Prova de conduzir? Está com medo de cair o trem. Tem provas Presidente, atrás acho que das tem uma IRs, interferência ali da ligação. Desculpa, doutora. Parar em provas? papel por um Ok. tempo, assim, essa reforma. Doutora Zé, vamos falar. Certo, obrigada. Então, vamos lá. É o jogo pelo Campeonato Paranaense Masculino Série Prata 2025. É o jogo dos 202. Cicobi Vitória DBZ Futsal versus Paraná Clube Futsal Alipeg. Acontecido no dia 18/10, na cidade de Dois Vizinhos. A denúncia foi feita e recebida no tempo hábil, portanto, tempestiva, no dia 29/10. Foram juntados todos os documentos, súmula, antecedentes da equipe e do denunciado, primeiro e segundo denunciado. A Procuradoria fez a denúncia baseada na súmula do jogo, qual eu faço a leitura nesse momento. Relato que aos 8 minutos e 12 segundos do primeiro tempo, o painel de LED placar apagou e não voltou a funcionar. E um membro da diretoria da equipe Cicobi prontamente se apresentou para resolver o problema do placar, mas não teve êxito. No intervalo do jogo, o mesmo voltou a tentar solucionar o problema, porém não conseguiu. No placar apenas ficou funcionando os LEDs de gols e faltas. Sendo assim, o jogo, após o tempo assim citado, foi utilizado apenas o cronômetro manual. E também relato que, enquanto funcionou o placar, o mesmo apresentou problemas na tecla. Esse problema já foi visto antes do início do jogo, quando a cronometrista foi testar o mesmo. E foi reportado à equipe mandante esse problema. Relato que aos 31:41 do jogo, o árbitro auxiliar Simurel Tom Pereira Rosa expulsou o rotoboy da partida, o senhor Fernando Silveira, por segurar a bola, retardando o início da partida, não deixando o atleta da equipe do Paraná Clube, senhor João Davi Mendes, repor a bola em jogo rapidamente. Relato que a equipe do Paraná Clube Qualification esqueceu seus uniformes do jogo, 1 e 2, e a equipe do Cicobi emprestou o uniforme para a equipe do Paraná. Lembrando que o uniforme estava dentro dos padrões da competição. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Sem prova sendo produzida, passo a palavra ao doutor José Edilson. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, lembrando aos auditores que a equipe do Doutor, só me perdoe interromper, mas tem defesa escrita aqui no processo. Tá ok. Doutora, por favor. Eu acredito que até da doutora Elore, né, que está presente ali. Então, vamos lá. Associação Bovidense de Futsal, já qualificada nos autos, nesse caso apresentada por seus advogados constituídos, oferece defesa em razão das denúncias formuladas pelos fatos e fundamentos. Ciência prática. Fato 1, ao funcionamento do placar eletrônico. Fato 2, expulsão direta do rodoboy. Ou supostamente retardar o início da partida. Em relação ao placar eletrônico, conforme relatado pela equipe, funcionava até os 8 minutos do primeiro tempo, quando apresentou falha. Um membro da equipe prontamente resolveu atender o problema, porém sem êxito, sendo utilizado o cronômetro manual. Importante destacar que o problema surgiu de forma repentina, sem qualquer possibilidade ou previsão de correção imediata, e que o placar foi posteriormente consertado, estando em perfeito funcionamento nas partidas seguintes. Quando o rodoboy Fernando foi expulso, por supostamente segurar a bola, teria retardado o início da partida. No entanto, conforme será demonstrado, não houve a intenção de prejudicar o andamento do jogo, tratando-se de reflexos involuntários, sem conteúdo disciplinar, ético ou reprovável. A equipe agiu prontamente para solucionar o problema, inclusive com a intervenção de membros da diretoria, adotando medidas cabíveis, utilizando-se o cronômetro manual da mesa. Ao se falar em inflação,
Com relação à expulsão do Rodobói Fernando Silveira, o relatório do árbitro menciona que o Rodobói segurou a bola e retardou no início da partida, configurando infração ao 258. Contudo, cumpre esclarecer que não houve qualquer conduta intencional do Rodobói no sentido de impedir o reinício. Trata-se, portanto, de ato instintivo desprovido de dolo, que não caracteriza a conduta contrária à ética disciplina desportiva. A aplicação do artigo 2 exige deliberada comportamento claramente antidesportivo. Nos pedidos, requer-se a Vossa Excelência a total absolvição da equipe EPD Cicobi em razão ao fato 1, reconhecendo-se o defeito do placar eletrônico por falha técnica imprevisível, portanto, prontamente comunicada e solucionada, e a absolvição do Rodobói Fernando Silveira quanto ao fato 2, por inexistência de dolo, ausência de prejuízo no andamento da partida. Subsidiariamente, caso não seja entendimento, requer-se eventual penalidade seja fixada no mínimo legal em razão da baixa gravidade dos fatos e ausência de antecedentes disciplinares. Esse é a solicitação. É isso, senhor presidente. Obrigado. Agora sim. Doutor José Edilson. Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, senhor presidente, eu quero lembrar aos auditores que a equipe de Dois Vizinhos, ela vem de uma série ouro. Ano passado ela estava na série ouro e já acostumada a mandar jogos no ginásio de esportes Teodorico Guimarães. Portanto, uma equipe que vem de série ouro deve estar com o placar plenamente em funcionamento, visto que antes mesmo da partida, o pessoal da manutenção, o pessoal responsável pelo placar eletrônico deve, no mínimo, testar. Esse é o entendimento da Procuradoria, em especial pelo fato de que foi uma equipe de série ouro, esse ano rebaixada para a série prata, sendo que o regulamento tem previsão que o placar eletrônico deve estar com pleno funcionamento. Outro aspecto, que com todo respeito à defesa, ela diz que o placar eletrônico foi solucionado o problema com o placar eletrônico, sendo que não trouxe prova ao contrário, não fez qualquer prova que o placar eletrônico voltou a funcionar, como também o árbitro não mencionou na súmula que o placar eletrônico voltou a funcionar. Sendo que o mesmo placar eletrônico, antes da partida, já havia apresentado problemas conforme relatado na súmula. Portanto, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia quanto ao primeiro denunciado. Quanto ao segundo denunciado, da mesma forma, não houve qualquer prova que foi um ato involuntário do Rodobói. Ao contrário, observando-se a súmula, o Rodobói foi expulso aos 31 minutos e 31 minutos, já decorridos 31 minutos e 41 segundos de jogo, aonde a equipe do Descob já estava com o placar a seu favor de 4-3. Portanto, a súmula com presunção de veracidade, sem provas ao contrário, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia e requer a condenação nos exatos termos da denúncia, senhor presidente. Essa é a manifestação, eu devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado, senhor José Edilson. Doutora Eloren, a doutora tem 10 minutos para fazer a sua sustentação, são 19 horas e 36 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais auditores, meus cumprimentos, ao doutor procurador também. Pela defesa, já foi apresentada as razões devidamente por escrito, mas só quero reiterar integralmente o teor da defesa escrita, em especial em relação ao placar, que, conforme a súmula, o placar parou de funcionar parcialmente, tendo continuado os gols e faltas, aos 8 minutos do jogo. Então, realmente foi algo imprevisível, de força maior, e que, embora muitos esforços da diretoria, não foi resolvido na partida. As alegações escritas dizem que ele foi resolvido posterior, para as próximas partidas estar em funcionamento normal, para as demais partidas do campeonato, mas não foi possível solucionar esse problema em partida, porque realmente era um problema técnico grave que aconteceu repentinamente.
Assim, reitero novamente o teor da defesa escrita e requero a absolvição, não havendo outros esclarecimentos a serem acrescidos nesse momento. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, doutora. Pode cortar o som. Doutora, apta para perfeição? Sim, senhor presidente. Vamos falar. Senhor presidente, com relação ao primeiro denunciado, a EPD, como bem disse o doutor Edilson, o procurador, e consta na súmula, aqui relatado pelo árbitro, é que o placar já tinha sido visto, o problema, antes do início do jogo, né, quando a cronometrista foi testar. Então, assim, já tinha um problema, já foi verificado. O placar eletrônico deveria estar em funcionamento, né, sendo série prata aqui, é exigido também o funcionamento do placar eletrônico e não só o manual. Teve problema no início, foi verificado, antes teve problema ali aos 8 minutos e 12, e seguiram manualmente. É o que, de fato, acaba atrasando o jogo e causando outras situações, e tem a previsão de que deve acontecer. Diante disso, meu voto é no sentido de condenar a EPD em R$300, com a pena de multa. Com relação ao segundo denunciado, também, pela veracidade da súmula, pelo que foi dito, e o retardo, o ato antidesportivo, descrito ali, retardo do jogo, em devolver a bola para a equipe adversária, diante até do resultado que estava ali sendo impresso no jogo, na partida, eu voto pela condenação do Rodoboy em 2 partidas de suspensão, pelo artigo conforme consta na denúncia. R$300 e 2 partidas de financiamento. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, acompanho o voto da relatora na íntegra, pela multa, a primeira denunciada, e a suspensão ali, as 2 partidas para o segundo denunciado. Doutor Ralf, como vota Vossa Excelência? Acompanho na integralidade, presidente. Doutora Edna? Eu acompanho na íntegra o voto da relatora, senhor presidente. Eu também tenho a honra de acompanhar o voto da relatora. Senhores delongas, já fez seus esclarecimentos. Resultado que colocamos, autos 335, doutor Eloy. Fica a equipe denunciada da SCOB Visari DVZ Futsal, apenada em R$300, fazendo aqui a menção ao próprio artigo. Fixação de prazo de 7 dias para o recolhimento. E, em relação ao segundo denunciado, Fernando da Silveira, Rodoboy, da SCOB Visari, pela infração do artigo 258, fica apenado em 2 partidas. Ambas as denúncias por unanimidade. Esse é o resultado que proclamo. Muito obrigada, doutores. Boa noite, boa sessão. Muito obrigado. Boa noite. Passando ao próximo da pauta. Autos 333, Campeonato Paranaense, Série Bronze masculino. Pituruna e Barril, versus Barril Protótipo, Siqueira Campo Futsal. Jogo ocorrido em 11 de outubro de 2025. Temos um denunciado, João Leiva dos Santos, auxiliar técnico, pela infração do artigo 258 para o seguinte CBJD. Teremos aqui o doutor Generoso. Boa noite, doutor Generoso. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, doutor? Tudo bem. Provas a produzir, doutor? Eu mandei uma conversa só, que foi o técnico da DAB enviou para o senhor Ednei Custódio. Ele é diretor de arbitragem da Federação Paranaense de Futebol do Salão. Perfeito. Futebol. Relator designado, doutor Caio, do qual eu tenho de passar a palavra. Certo, boa noite. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Passo, então, o relatório dos autos 333-2025. Campeonato Paranaense Série Bronze 2025. Jogo SBM 392 ADAB PM Pituruna versus Barril Protótipo Siqueira Campos Futsal. Jogo ocorrido no dia 11 de outubro
na cidade de Bituruna. A Procuradoria apresentou denúncia em face do auxiliar técnico João Leiva dos Santos, da IPDA da AB Bituruna, pois, segundo súmula, teria o mesmo adentrado a quadra após marcação de falta contra sua equipe para manifestar desacordo com a decisão da arbitragem, sendo advertido com cartão amarelo. Na sequência, foi o árbitro informado pelo cronometrista que o denunciado teria dito, em direção ao árbitro, a seguinte frase: vai tomar no... Sendo então o auxiliar João Leiva expulso diretamente, sendo que na sequência disse ainda, vai se fuder, retirando-se de quadra. Entendeu a Procuradoria que a atitude do denunciado se amolda ao contido no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, do CPJD, requerendo então a sua condenação. A denúncia, ela foi recebida em 21/10, portanto tempestiva, constam antecedentes em desfavor do denunciado e foi condenado aqui por esta comissão ainda em junho desse ano a 2 partidas de suspensão também pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2 do CPJD. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado. Ana, vamos fazer então a edição do Só vou abrir aqui. E tem um áudio. Doutor Generoso, se quiser fazer alguma observação em relação à imagem, fica à vontade. Sim. Essa conversa, o que está em verde ali é do Rubens, ele é o técnico da equipe. Ele entrou em contato com o senhor Udinei Custódio, ele é diretor de arbitragem, que ele falou eles ficaram muito chateados quando, no momento da partida, o capitão do time foi falar com o árbitro num determinado momento, e aí tem aquela conversa em branco ali, né? Que ele falou assim, diz que o árbitro se dirigiu ao capitão: o time de vocês é uma vergonha, que a liga também era, e que o time não era nem para estar jogando, né? Então essa conduta do árbitro foi denunciado para a diretoria de arbitragem, que aí no áudio ali o senhor Ednei, ele informou que iria investigar. Ok. Tem a reprodução do áudio também. Tem o áudio? Vamos colocar então. Depois o áudio aqui, foi enviado também, então vamos reproduzir o áudio. Oi, Rubens, bom dia, meu irmão. Peço perdão e desculpas pela demora. Eu estive dentro de um acampamento da igreja desde quinta-feira, meu irmão. Eu saí ontem à noite. Agora de manhã que eu fui abrir meu celular, você imagina a quantidade de mensagens que não tinha nele. Mas, que situação, hein? Eu vou encaminhar isso tudo para a presidência, né? E a gente fica realmente preocupado, né? Triste, né, quando acontece esse tipo de situação. Falo para você, se eu não abrir aquele lance, vou abrir para ver, para analisar e te dar um parecer. Já. Ok, sem mais provas a serem produzidas, passo a palavra ao doutor procurador. Doutor José. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quanto à apresentação da conversa pelo WhatsApp, ali, até mesmo do áudio, são meros descontentamentos com a arbitragem durante a partida.
São fatos que são meros descontentamentos sobre a arbitragem, que nada se relaciona com a defesa do denunciado, propriamente do denunciado, que xingou a arbitragem, que desrespeitou a equipe de arbitragem. Sendo que não fez, a defesa não fez qualquer prova, ao contrário, para tentar elidir ou justificar que o denunciado não merecia a expulsão. Conforme relato da arbitragem e presunção de veracidade da súmula, sem prova ao contrário, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, deixando claro aqui para a equipe denunciada com eventuais erros de arbitragem, são passíveis de representação e notificação de infração junto à federação, o que não foi feito. E, quanto a isso, seria a forma de tentar banir erros da arbitragem. Todavia, conforme já reportado aqui, já feita a manifestação da Procuradoria, com relação ao denunciado em si, não houve defesa, tampouco qualquer prova robusta ou passível de elidir a absolvição do denunciado, pelo que a Procuradoria requer a condenação nos exatos termos da denúncia. Essa é a manifestação da Procuradoria, senhor presidente. Devolvo-lhe a palavra. Obrigado, doutor José Edilson. Doutor Generoso, com a palavra, são 19h48. Boa tarde, senhor presidente, demais auditores, senhor procurador. Eu não venho pedir a absolvição do João Leivas, porque não tem, eu já venho conversado aqui com o pessoal de Bituruna, principalmente com o Rubens, para que ele avise o pessoal que não adianta reclamar e xingar árbitro, porque o árbitro não volta atrás. Isso eu aprendi aos 15 anos de idade, quando eu jogava os Jogos Escolares do Paraná, e na equipe que eu jogava, tinha 3 atletas que jogavam pelo Operário de Ponta Grossa no juvenil. E eles nos falaram, pessoal, esqueça o árbitro, o que marcar, marcou, não xingue, porque só vai prejudicar a equipe. Não tem justificativa do professor Leiva entrar na quadra e xingar o árbitro. O que eu quero ponderar para levar em consideração, porque a série bronze teve uma reviravolta, porque Bituruna estava desclassificado, e aí, num determinado momento, chamaram o Bituruna de novo para jogar, que foi essa partida eliminatória contra o Barril. Parece que teve uma decisão, eu não sei se foi do tribunal ou foi da federação, que aí se classificou mais equipes, e Bituruna foi aos trancos e barrancos, porque tinha muitos atletas que já tinham assumido os compromissos, não jogaram, e foi uma dificuldade muito grande para arranjar atletas para formar a equipe, né? Aí quando chega numa equipe onde o capitão da equipe vai falar com o árbitro, e o árbitro diz aquelas palavras ali, que vocês não deviam nem estar classificados, não deviam nem estar jogando, que a liga também era, tem as palavras ali, né, que a liga também era uma porcaria, ou ele utilizou outras palavras, o árbitro acaba colaborando um pouco com que o time não devia nem ter jogado e que o time era uma vergonha e que a liga também era, né? Então o árbitro, quando tem essa conduta, ele acaba contribuindo um pouco com essas asperezas, com essas palavras que, como eu repito, não tem justificativa, mas ele também tem uma parcela de contribuição. E a equipe de Bituruna, através do técnico, encaminhou para a federação, tanto que encaminhou áudio, encaminhou a conversa que teve com o capitão, né, que ouviu isso do árbitro, encaminhou para o senhor Dinei Custódio, que é diretor de arbitragem, e ele falou que iria investigar. Então, Bituruna, de uma forma ou de outra, encaminhou para a federação e espera que a federação dê um retorno sobre isso que aconteceu, né, que ouça o árbitro, se for punido, tem que punir, se não for, que a vida vai seguir, mas ele tem que, no mínimo, ser advertido que essa conduta dele é inócua. Então, assim, eu entendo que não tem como absolver o professor João Leiva, né? Só que essa conduta do árbitro, que deixou os ânimos um pouco mais nervosos, que seja levada em consideração no apenamento dele, né? Até por ele ser reincidente no mesmo artigo.
e que se aplique o artigo 182 do Código Brasileiro Desportivo. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Generoso. Doutor Caio, apto para o seu voto? Apto sim, senhor presidente. Vamos falar. Certo, obrigado. Aqui temos mais um processo onde figura aqui o auxiliar João Leiva, né, da IPDA DAB Bituruna. Recentemente, aqui, como eu disse, ele consta antecedentes em seu desfavor. Recentemente, ele foi julgado também por essa comissão, também pelo artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, pois também naquela oportunidade ele se desentendeu com a equipe de arbitragem. Acredito nas palavras do doutor Generoso, que aqui cumprimento, e realmente, talvez só as orientações ao clube na hora dos ânimos quentes ali, eles nem se lembram disso, e realmente já fica realmente comprovado aqui que não adianta reclamações com a equipe de arbitragem, ainda que a equipe tenha agido aí da maneira correta em realizar as diligências e denúncias à federação, à comissão de arbitragem. É interessante ser feito isso, mas é inconteste, como bem disse o doutor Generoso, que houve essa situação naquela partida, né? Então, não vejo outra saída para a situação desse auxiliar do João Leiva, senão a sua condenação. E aqui, entendo que ele sim desrespeitou a equipe de arbitragem, ainda que exista essa questão desse conflito com o árbitro principal, na própria conversa juntada ali, apresentada aqui, nessa conversa de WhatsApp, nesse print ali, fala-se que o anotador, o cronometrista, o segundo árbitro ali, agiram de forma correta e ressaltaram apenas um problema com o árbitro principal. Aqui, até para embasar a condenação do auxiliar, eu volto à súmula, ao relatório que consta na súmula da partida, que é onde o árbitro principal, que de fato foi quem fez a expulsão, ele disse que, ao me direcionar à mesa de anotações para registrar o cartão amarelo, fui informado pelo anotador da partida, o senhor Maicon Marcelino Carboni, que o referido auxiliar proferiu em minha direção a seguinte frase: vai tomar no seu cu. Quem disse isso, quem falou para o árbitro principal foi o anotador. Não há reclamação da IPD em face do anotador. A reclamação, que deve ser investigada sim, em face ao árbitro principal. Portanto, aqui temos que levar em consideração as palavras do anotador, que inclusive foi elogiado pela EPD, e assim aplicando a pena de condenação ao senhor João Leiva dos Santos, com base no 258, parágrafo 2º, inciso 2, a pena de suspensão em 4 partidas. Aqui entendo pela não aplicação do 182, pois no mesmo ele é reincidente específico, e eu considero o fato grave, assim como qualquer outro tipo de atitude desrespeitosa com a equipe de arbitragem deve ser retirada de quadra, não deve ocorrer. Então, a condenação em 4 partidas de suspensão, senhor presidente. Então, doutor Caio, 4 partidas para o senhor João Leiva. Doutor Ralf, com voto, excelência. Acompanho o doutor Caio, relator. Doutora Zeila, com voto. Eu também acompanho o relator. Doutora Edne, com voto. Eu também acompanho o relator na íntegra, senhor presidente. Eu também tenho a honra de acompanhar Vossa Excelência, doutor Caio. Então, pelos motivos expostos ali não vejo necessidade de repetir. Então, o resultado do Campeonato 333, 2025, fica o denunciado João Leiva dos Santos, auxiliar técnico, apenado em 4 partidas de suspensão pela infração do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, por unanimidade. Isso é o resultado que proclama o doutor Generoso. Obrigado pela atenção e bom trabalho a todos. Obrigado, doutor. Um abraço. Um abraço, tchau.
Agora, dando continuidade à pauta, autos 334, Canadense, que teremos só prova. Só tem Eles duas têm vídeos. Tem 2 vídeos e uma por escrito. Vídeos de prova escrita? Não seria bem prova escrita, seria mais uma defesa. Mas defesa vai demorar? De representante da FIA. Ok, então vamos lá. Auto 334, 2025. Não temos nenhum advogado presente. Teremos aqui a prova de vídeo e acho que temos uma defesa pelo próprio clube, salvo engano. Auto 334, Campeonato Paranaense Série Ouro Feminino. Anidep Futsal Pato Branco e Londrina Futsal Unipar. Jogo feito em 19 de outubro de 2025. Denunciada aqui Karina Rodrigues dos Santos, atleta do Londrina Futsal, penetração do time 250 para o segundo CBJD. Auditor designado do Cano Ralf, do qual eu tenho de passar a palavra para fazer o relatório. Obrigado, presidente. Campeonato Paranaense Série Ouro Feminino, Anidep Futsal Pato Branco e Londrina Futsal. A Procuradoria denunciou a atleta Karina Rodrigues dos Santos, atleta da EPD Londrina, tendo em vista que, como relataram na súmula, relato que, após o término da partida, expulsei de forma direta a jogadora de camisa número 17, senhora Karina Rodrigues dos Santos, da equipe Londrina Futsal Unopar. Vem em minha direção, gesticulando com os braços e dando de dedo, falou as seguintes palavras: você é mal intencionada. Em ato contínuo, apliquei o cartão vermelho. A jogadora tentou várias vezes, várias investidas de chegar próximo a mim, porém foi contida pelas companheiras da equipe. Na sequência, eu e o árbitro auxiliar fomos para o vestiário da arbitragem e a jogadora permaneceu na quadra de jogo sem mais alterações. Este é o relato. Nesse sentido, a atleta assumiu conduta contrária à ética disciplinar, desrespeitando a equipe de arbitragem, conforme relato acima. Nesse sentido, incorre a denunciada nas penas do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, denúncia realizada pelo Dr. Edson Luiz Fac Júnior. A denúncia ela foi recebida em 28/10/2025, portanto, tempestiva. Deixo de ler novamente o relatório da súmula, pois é igual ao que está na denúncia. A atleta Karina, ela não contém antecedentes, presidente. Aí tem um vídeo, né, que será exibido a seguir, mas antes disso eu vou ler uma defesa, conforme bem relatado pelo presidente, que foi da própria equipe, uma defesa curta. Em resposta aos autos, a atleta Karina Rodrigues dos Santos, de Londrina Futsal, ao término da partida, se dirigiu até a árbitra principal, Josiane, perguntando a mesma se ela achava que o lance que originou no gol de empate havia sido pênalti mesmo, pois a árbitra, no momento da marcação do lance, não o fez com convicção, gerando dúvidas nas duas equipes. Nesse instante, o representante da federação, Luiz Carlos Armachuski, intervém e sugere à árbitra a aplicação do cartão vermelho para a atleta. A atitude do representante não condiz com a regra do jogo, pois a aplicação do cartão normalmente é prerrogativa dos árbitros, e, ainda em momento algum, durante a partida, houve qualquer tipo de desrespeito entre atleta e arbitragem. Por isso mesmo, ela se dirigiu à árbitra e se sentiu tranquila para perguntar. Neste momento, não houve tempo da árbitra tentar responder, pois foi interrompida pelo representante, que foi áspero e falou na frente de vários atletas que era para a árbitra aplicar o cartão vermelho, sendo que ele poderia ter evitado o ocorrido. No nosso entendimento, não houve ameaça, injúria ou ofensa por parte da atleta. Foi um ofício aqui mandado pela Gabriela Fernandes Vila, presidente da EPD, e também tem uma prova de vídeo, né, Ana? Onde a atleta ela fala ali sobre o ocorrido. Você vai passar, Ana? Vou. Esse é o relatório, então, presidente. Ok, vamos ao vídeo, então. Eu só confirmo aqui. Boa tarde, aqui é a atleta Karina Rodrigues dos Santos, do Londrina Futsal Unopar.
Vim falar sobre a minha defesa no ato 334 de 2025 do Campeonato Paranaense Série Ouro, futsal feminino no jogo 44, Unidep Futsal, Londrina Futsal no Parque. Na data dia 18/10/2025, após o término do jogo, eu fui conversar com a árbitra para perguntar para ela se tinha sido pênalti. Na hora que nós estávamos conversando, o representante da federação pediu para me dar um cartão vermelho. Eu já estava até saindo da quadra, que eles já tinham conversado, eles estavam saindo da quadra. E ele pediu para ela me dar o vermelho, eu estava de posse, ela veio e me aplicou o vermelho. E no jogo entre Unidep Futsal e Londrina Futsal no Parque. Então, complementando no vídeo anterior, não houve nenhum atrito entre eu e a arbitragem, nem outras atletas, e foi um jogo bem tranquilo. É isso. Satisfeito, doutor? Sim, presidente. Perfeito. Bom, com isso passo a palavra ao doutor procurador. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, da mesma forma, o relato da súmula deixa claro que a atleta denunciada foi para cima da árbitra, gesticulando, dizendo que ela era mal intencionada, e por esses fatos foi aplicado o cartão vermelho. Em nenhum momento a súmula relata que o cartão foi aplicado por intervenção de qualquer outro membro da arbitragem, conforme relatado no ofício. A questão de que o depoimento da atleta, logicamente, não pode ser considerado como prova. Ademais, no próprio ofício fala que várias pessoas teriam visto e teriam visto o fato que a defesa alega, sendo que poderia ter trazido uma testemunha disso, e o que não o fez. Portanto, a Procuradoria ratifica os termos, nos exatos termos da denúncia, senhor presidente. Essa manifestação, devolvo-lhe a palavra. Obrigado, doutor José Dilson. Doutor Ralf, apto a proferir seu voto? Sim, presidente. Não repare, a Nenê está chorando aqui no fundo. Aqui. Mas vamos lá. Em que pese as alegações aqui tanto do clube quanto do atleta, que teria sido um representante que auxiliou a árbitra na expulsão, conforme bem dito pelo procurador, não está descrito isso na súmula, não foi trazido nenhuma prova em contrário, alguma testemunha poderia ter vindo aqui, além da atleta mencionar essa situação de uma forma mais clara. Então, eu invoco aqui a presunção de veracidade da súmula, né, até pela situação ali que a atleta gesticulou, né, por mais que a palavra que ela utilizou não foi nem um palavrão nem nada, mas ela foi com o dedo em riste, falou que ela foi mal intencionada, inclusive, depois de ter sido expulsa, ela tentou, por várias vezes, chegar próxima à árbitra, e daí ela foi contida pelas companheiras, por isso eu voto pela condenação da atleta, porém, também, por mais que ela fez o ato em si, não acho que foi um ato tão gravoso assim, e também pela primariedade da atleta, eu aplico o parágrafo 1º com a pena de advertência, presidente. Pena de advertência. Doutor Caio, como voto, Vossa Excelência? Senhor presidente, acompanho o relator. Doutora Zeila, como voto? Eu acompanho o relator também, senhor presidente. Doutora Edne, como voto? Eu acompanho o relator na íntegra também, senhor presidente. Da mesma forma, acompanho o voto do relator, então fica denunciada a Karine Rodrigues dos Santos, atleta do Londrina Futsal, advertida por unanimidade. Esse é o resultado dos autos 334/2025. Doutores, antes de adentrarmos ao último processo, tem que fazer a leitura de uma ata
de um ato, aliás, expedido pela presidência desse tribunal. Ato número 009/2025 trata de recesso. E passo a leitura. O Presidente do Tribunal de Justiça Esportiva do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, especialmente no contido no CBJD, decreta que no dia 6/11/2025, na próxima quinta-feira, o expediente será até às 15 horas, no recesso no dia 7/11, sexta-feira. Portanto, com os prazos de quinta e sexta-feira estão suspensos. As atividades serão retomadas normalmente na segunda-feira, dia 10/11. Pedidos de efeitos suspensivos só serão apreciados, casos protocolados, até às 14 horas do dia 6/11/2025. Curitiba, 3 de novembro de 2025, assinado por Petros Museu Morosa, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Futsal do Paraná. Feita a leitura deste ato, passo a continuidade do nosso julgamento. Vamos ao último processo. Autos 336, Campeonato Paraense, base sub-18. Base sub-18 masculino. Jogo entre Gaúcha Futsal PowerNet e Fazenda Futsal Poços Pelana. Jogo entre 10 de outubro de 2025. Temos um denunciado, Kelvin Brian de Lima da Silva, pela infração do artigo 243C. Relatora designada, doutora Edna. Boa noite, senhor presidente. Primeiro de tudo, eu gostaria de pedir desculpa quanto à minha câmera fechada, porque eu estou com um problema na câmera, então por isso eu não consegui ligá-la. Campeonato Paranaense, categoria de base sub-18, Gaúcha Futsal PowerNet versus Fazenda Futsal Poços Pelana. Jogo que aconteceu em 10/10/2025, na cidade de Gaúcha, no Paraná. A Procuradoria ela ofereceu denúncia em face do atleta Kelvin Brian de Lima da Silva, atleta da equipe futsal, Fazenda Futsal, expulso ao final do jogo por ofender a honra e ameaçar o árbitro da partida, com as seguintes palavras: vagabundo, filha da puta, nós perdemos por sua culpa, vou quebrar sua cara, seu árbitro ruim. Se fosse na nossa casa, você estaria ferrado. Mesmo após a expulsão, continuou a ameaçar até ser contido por um companheiro de equipe. Sendo assim, o denunciado infringiu o artigo 243C do CBJD. Ainda na denúncia, foi inserido aqui o depoimento pessoal do árbitro da partida, o senhor Alexandro Tonello. Eu não sei se ele está presente, senhor presidente. A denúncia está nas folhas 14, tempestiva, foi recebida em 20/10/2025, e o clube não possui antecedentes, o atleta não possui antecedentes, e esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, doutora Edne. Sem defesa e sem prova de produzir, passo a palavra do procurador. Doutor José Edilson, por favor. Obrigado, senhor presidente. A defesa, a Procuradoria deixa de oferecer a sua manifestação por motivo de fórum íntimo, proximidade com a equipe do Fazenda Futsal, senhor presidente. Essa é a manifestação. Obrigado, doutor José Edilson. Doutora Edne, apta a proferir seu voto? Sim, senhor presidente. Com a palavra. Tendo em vista ali o artigo, eu vou até abrir aqui, porque o artigo 243C fala que ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou por qualquer outro meio a causar-lhe mal injusto ou grave. Pena de multa de 100 a 100 mil e suspensão de 30 a 120 dias. Tendo em vista as palavras relatadas pelo árbitro em súmula, e levando em consideração a veracidade da súmula, até porque o clube também não trouxe defesa, porque as próprias palavras foram bem descritas ali, senhor presidente, eu acolho a denúncia da Procuradoria e, assim, no artigo 243C, aplicam a pena de multa de R$ 600
com a suspensão de 120 dias, mas tendo em vista a primariedade do atleta e também por ser uma categoria sub-20, aplico o artigo 182, senhor presidente. Esse é o meu voto. Então, como que foi o seu voto? R$600 de multa, isso, que cairia na metade por R$300, e também a pena de suspensão de 120 dias, 20 dias também cair na metade para 60, senhor presidente. R$300 e 60 dias de concreto. Perfeito. Doutor Caio, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, acompanho o voto da relatora. Doutor Ralph, como vota Vossa Excelência? Acompanho na íntegra, presidente. Doutora Zé. Também acompanho na íntegra o voto da relatora. Doutores, eu, da mesma forma, acompanho o voto da doutora Edne, muito bem posto, né? Então, fica o atleta denunciado, Kelvin Brian de Lima da Silva, pela infração do artigo 243C, apenado em R$300 e 60 dias em concreto, ou seja, com aplicação do artigo 182, lembrando que o recolhimento da multa é em 7 dias. Doutores, tem mais processo para ser julgado nessa noite. Quero agradecer a presença dos doutores que aqui estão, o doutor Ralph, o doutor Caio, o doutor Edme, o doutor José Dilson, agradecer a presença da doutora Edne, da doutora Ana, aqui que nos presta. Ela está escondida, por favor. A doutora Zeila, a doutora Edne, da doutora Ana, que aqui nos auxilia de forma sempre muito eficaz. Agradecer aos advogados que estiveram presentes de forma virtual. E, com isso, declarar encerrada a sessão de hoje. Desejando uma excelente noite a cada um de vocês.